O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, é um daqueles filmes intocáveis, sabe? Do tipo que foi tão bem feitinho que ninguém deveria colocar a mão. O final é perfeito e mais 5 minutos de filme estragariam tudo. Mas o ser humano é um ser curioso e é natural querer resposta para as coisas. Por isso, sim, esse filme é uma obra de arte que deve ser intocada. Mas no vídeo de hoje, a gente vai muito além do que o filme mostra. 72 horas atrás, 12 homens do posto 31 de pesquisa da Antártica encontraram um organismo alienígena que havia matado toda a equipe de um posto próximo. 48 horas atrás, esse organismo, a Coisa, começou a atacar os homens do posto 31. Ela conseguia infectar as vítimas apenas com um toque e assumia a identidade do infectado. A Coisa fez os humanos se virarem uns contra os outros e começou a construir uma nave para escapar das terras congeladas para um lugar mais quente e populoso. 24 horas atrás, a Coisa foi destruída, ao custo da vida de 10 dos homens do posto. Exaustos depois da batalha e sem ter certeza se um ou o outro estavam infectados, os dois únicos sobreviventes, Childs e McReady, decidem esperar por resgate ou para que as temperaturas negativas os matem. E o que acontece depois disso é o tema desse vídeo aqui. Qual dos dois estava infectado? Eles conseguiram acabar de vez com a ameaça da Coisa? Vem comigo descobrir. Eu sou a Aline Longsten e esse é o mais novo vídeo do quadro Ala dos Quadrinhos, onde eu trago as histórias de HQs que expandem franquias e filmes de terror que a gente tanto ama. Lá em 91, 9 anos depois do lançamento do filme, uma certa editora que estava ganhando muito a atenção dos fãs de cinema e de literatura conseguiu os direitos para o clássico do Carpenter. E eu amo que essa onda de quadrinhos começou com Alien, como a própria sinopse desse quadrinho aqui já diz. Primeiro foi Aliens, depois Predador, e então Exterminador do Futuro e Indiana Jones. Será que a Dark Horse consegue fazer de novo? E se conseguiu. Ao longo de 4 anos, eles publicaram 3 HQs. A Coisa de Outro Mundo, de 2 edições, escrita por Chuck Farrer e ilustrada por John Higgins. A Coisa de Outro Mundo, Clima de Medo, com 4 edições, escrita por John Arcudi e ilustrada por Stephen Birch. E A Coisa de Outro Mundo, Votos Eternos, também com 4 edições, escrita por David Evrice e ilustrado por Paul Gulacy. Todas essas 3 HQs são uma série que conta a história do McReady, e elas já começam bem no finalzinho do filme mesmo, quando ele e o Childs estão sozinhos ali sem saber o que esperar. Se gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal agora e deixa o seu like pra não esquecer depois. Daí, se tiver pelo celular, clique em hypar o vídeo, que isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês gostaram e recomendar pra mais pessoas. A história dessas HQs é bem grande, já que são várias, são 10 edições, né? E o roteiro pra esse vídeo aqui ficou muito maior do que eu esperava, então eu espero que vocês gostem. E já vamos logo pra história, porque, minha nossa senhora, se vocês achavam que o McReady tinha passado por poucas e boas no filme, vocês não viram nada. O quadrinho já começa com o McReady sendo encontrado pela tripulação de um navio enorme e levado para a enfermaria. Eles conseguem cuidar das suas feridas, mas assim que ele acorda, já levanta aos surtos perguntando onde o Childs está. Quando informam que ele voltou ao posto para buscar os outros do time, ele fica ainda mais louco, gritando que não tem ninguém para ser resgatado, já que estão todos mortos. Mas a enfermeira dá uma injeção para que ele durmam e deixa ele amarrado enquanto dorme, para impedir que ele se machuque, já que acham que ele tá em choque. Mas quando acorda novamente, o McReady consegue se soltar e rouba as roupas de um tripulante, se perguntando por que o Childs o deixaria ali. Se ele tivesse infectado, não era melhor deixar ele pra morrer? A não ser que o próprio McReady estivesse infectado. Então ele corre e faz o teste com o seu próprio sangue. E pro seu alívio, ele é totalmente humano. Por enquanto. Palavras do próprio. Ele consegue fugir do navio roubando o helicóptero que tinha a bordo e voa abaixo seguindo o rastro do Childs. Mas a gasolina acaba e na queda ele destrói o veículo. Pontos ao McReady. Nunca na história do horror eu vi alguém destruir um helicóptero em perfeito funcionamento tão rápido. Mas ele tinha conseguido chegar até a sua antiga base. Lá ele queima os corpos dos mortos que ainda não haviam sido queimados. Ele taca fogo em todos e explode tudo que encontra. Mas quando estava prestes a queimar o último pedacinho congelado da Coisa, um grupo militar chega e o impede. Eles foram enviados ali porque o outro posto parou de enviar informações há 3 dias. E ontem um avião que estava passando por perto reportou que o posto 31 estava em chamas. Então eles foram buscar sobreviventes. O McReady, com todo o seu bom senso, conta que as pessoas
pessoas ali foram infectadas por um alienígena metamorfo. E a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui nesse vídeo. Eu vou deixar um contador pra gente contar quantas vezes eles fazem teste de sangue e quantas vezes o McReady explica o que é a coisa. Só pra gente ver uma coisa no final desse vídeo, tá? É claro que os homens não acreditam nele com esse papo de alien e só o algemam pra arrastar ele como prisioneiro, já que ele admitiu que matou todo mundo ali. O helicóptero de resgate já tá chegando quando tentáculos começam a sair da cabeça de um deles, mostrando que ele foi infectado. Por que ele se revelou quando estava tão perto de conseguir resgate, que era exatamente o que ele queria? Não sei. Na bagunça de tiros, o helicóptero é derrubado e fica inutilizável. Claro que até o rádio foi com Deus nessa. Eles conseguem derrubar o cara infectado e explodem um alien. Agora sim, eles acreditam no McReady. Os que restaram, pelo menos, que consiste de um oficial e 2 feridos. O McReady quer ficar ali até todos morrerem para garantir que a coisa não terá como se reproduzir. Mas o oficial quer levar os feridos até a base argentina, que fica a alguns quilômetros, para que eles sejam tratados. Então, eles vão. No caminho, um dos feridos morre e é deixado para trás. Os argentinos os encontram com a ajuda de Childs, que está vivíssimo. Eles os levam até a base e o Childs conta que deixou o McReady na neve para ser encontrado e voltou para a base para queimar o que restou por lá. Mas acabou se perdendo e os argentinos encontraram ele no caminho. Essa base é grande e tem muitas mais pessoas pro desespero de McReady, mas todos eles são levados para a enfermaria para fazer o teste antes de qualquer coisa. Fazem um teste no Mac, ele passa. Fazem um teste no cara ferido que tá desmaiado, o sangue reage e na hora o bicho já se revela e começa a atacar. Eles perseguem o bicho até uma caverna no meio da neve e conseguem explodir ele também. Mas na volta, o oficial tá com muita pressa para chegar. Ele quer usar o rádio para contatar a sua base e pedir resgate. E todo mundo tá achando muito estranho a sua pressa. Até o Mac lembrar que quando o teste do cara ferido deu positivo, eles interromperam o teste e nunca chegaram a testar o próprio oficial. Eles correm até a estação de comunicação, mas o oficial já tinha passado por lá e enviado uma mensagem requisitando o resgate de submarino, destruindo todas as comunicações, matando os oficiais de lá. Eles vão atrás do oficial e o encontram e atiram na cabeça, mas bem na hora, o resgate mais rápido do oeste já chegou e o submarino sobe quebrando o gelo. Assim que a escotilha é aberta, o bicho já ataca os militares e entra. Aparentemente ele fez o maior estrago em pouquíssimos segundos, porque nada mais do submarino funciona. E eles afundam e batem contra um iceberg no maior estilo Titanic, e o negócio começa a encher de água gelada. Agora o Mac explica de novo pros novos personagens o que é a criatura, e dessa vez eles acreditam porque eles viram um bichão entrar. O problema é que ele tá indo pra cápsula de escape, e eles não podem usar fogo ali dentro porque isso acabaria com o ar respirável que eles têm. O plano era entrar na cápsula para conseguir fugir enquanto o Mac mantinha o bicho afastado com um extintor de incêndio, o que é bem irônico, né? Mas o Childs perde toda a sanidade e decide abrir a escotilha, despressurizando o submarino e jogando todos eles pra fora, porque, nas suas palavras, o bicho tá preso ali e eles precisam acabar com ele logo antes que ele possa fugir e voltar a hibernar no frio. Agora olha no fundo dos meus olhos e me diz, que sentido que isso faz? Se o Childs sabe que o frio não mata a criatura, só faz ela entrar em hibernação, o que ele achou que uma água muito gelada faria? Só se ele pensou que o submarino estava muito mais fundo do que realmente estava e a despressurização ia matar a criatura. Mas olha só, isso não foi suficiente nem para matar o Mac, que é jogado para a superfície e consegue sobreviver. Os argentinos encontram ele, mas também encontram uma foca ferida, que na verdade era a coisa, e ataca eles. Mas de alguma forma eles conseguem sair, porque na próxima página o Mac acorda numa cama quentinha, em total desespero, gritando feito um louco. Ele luta contra um soldado e a médica que foram até ele, mandando que não encostem nele de jeito nenhum, e consegue fugir pela janela. Mas surpresa, do lado de fora tem grama no chão e uma floresta todinha. Ele não tá mais na Antártica. E então ele fica ainda mais desesperado. Agora levaram um problema para terras quentinhas, que era tudo que o alien precisava, né? Ele aceita se comportar e conversar com a médica desde que absolutamente ninguém rele um dedo sequer nele. Ela explica que levaram ele ali porque os seus ferimentos pelo contato com o gelo e a água muito fria eram extensos. Ela também estava na base argentina da Antártica e sabia da coisa, mas não tinha visto. E tinha certeza que ela estava morta. E mesmo que não tivesse, essa nova base era afastada de tudo e poderiam conter a infecção se chegasse até ali. Ele não fica nada feliz e eles deixam ele trancado no quarto enquanto vão jantar e discutem sobre toda a situação, incluindo como o teste de sangue pode não ser tão preciso quanto o Mac espera, já que a criatura se adapta rápido e ela pode aprender a driblar isso de alguma forma. O Mac esse tempo todo fica parado na janela
janela encarando as ovelhas que ficam agitadas. Ele então rouba uma arma, derruba um guarda e vai lá fora matar todas as ovelhinhas coitadas, tendo certeza que uma delas estava infectada. Todos ficam horrorizados, ele parecendo um maluco dizendo que tem que queimar os corpos delas agora. O guarda que ele tinha derrubado consegue acertar um dardo tranquilizante e o Mac cai no chão, já desacordado. Eles deixam um dos funcionários para cuidar da bagunça dos bichos e pelo menos pegar a carne das ovelhas antes que os corpos apodreçam e eles percam tudo que tem. Quando uma delas, que sobreviveu, se aproxima e olha só se o Mac não estava certo, ele só atirou nas pobrezinhas erradas. O pessoal escuta tiros e quando corre lá fora encontra um monstro enorme atacando um dos seus, mas já era tarde para ele. Eles atiram e de repente um bicho vira dois, e é aí que eles entendem que quanto mais atirarem, mais ele vai se dividir em partes. Precisam de fogo, tacam gasolina e alguém vem com um lança-chamas. Naquela noite, todos dormem ali fora mesmo, em um círculo ao redor da fogueira, e as tretas já começaram, porque eles sabem que um deles, pelo menos, deve estar infectado e começam a se acusar. Já é de manhã, ninguém conseguiu dormir de verdade, e um dos cientistas ali era um espertinho que ficou provocando o guarda. Levou um soco na boca para ficar esperto, mas resolveu revidar e pegar uma arma. Mas, ao apontar para a doutora, um dos soldados reagiu e atirou, o matando na hora. O clima fica meio pesado depois disso. Eles enterram o cara e o guarda manda que todas as pessoas vão para os seus próprios quartos e fiquem lá por 8 horas para dormir e acalmar o ânimo de todo mundo, enquanto os outros seguranças vão ficar patrulhando a área. Porém, o cara enterrado volta dos mortos tal qual um zumbi de Romero e ataca os dois guardas que estavam tranquilos demais para quem estava servindo de contramedida para um ataque alienígena. Quando o pessoal acorda depois das 8 horas, descobrem que o chefe dos oficiais estava amarrado e amordaçado no seu quarto. Provavelmente o Mac conseguiu fugir de novo e deixou ele ali. Eles correm para fora e o Mac tinha queimado toda a instalação de comunicações, garantindo que ninguém ia pedir socorro. Eles vão atrás dele e acabam encontrando o alien na garagem, mexendo nos equipamentos. O Mac aparece e salva todo mundo usando o lança-chamas que roubou. MacReady e Ripley, os dois com lança-chamas lutando contra os seus respectivos aliens. Quem faz mais estrago? O alien consegue fugir para a floresta e o Mac corre atrás dele sozinho. Mas a floresta é muito fechada e parece mais um labirinto. Mas tudo bem, porque lá ele encontra outra equipe militar que queima a coisa. E junto com eles está o Childs. Pois é, ninguém morre nesse trem. Eles voltam para a base e fazem o teste novamente. O bom é que o próprio MacReady comenta que o seu polegar tá cheio de cicatrizes de tanto cortar para tirar sangue. Lembrando que esse é o 4º teste que ele faz em 2 dias, porque tem o que ele fez no filme também. Bom, o MacReady tá meio desconfiado de como é que o Childs conseguiu sobreviver no submarino, mas a resposta dele é justa. Você também sobreviveu, né? E acaba por aí. Só que dessa vez, ao colocar fogo no sanguinho do Mac, ele reage. E aí o caos corre solto. O MacReady fica em choque. A doutora tenta advogar em nome dele, mas ele pensa mais rápido e mete o louco, acusando outro cara, que foi quem enterrou o doutor que estava contaminado. Ele taca fogo no homem antes mesmo de pensar, e pra sorte dele, o cara tava mesmo infectado. Eles correm até lá fora pra queimar o bicho de vez, e o Mac aproveita pra fugir pra floresta. O caminho todo ele tá super em negação. Não pode ser eu, não pode ser eu, ainda sou eu mesmo, eu sentiria se não fosse. Daí eles terminam os testes com os outros, mas um deles se revela ser um alien e ele está com fogo. O mais interessante a notar é que antes o Mac tinha tacado fogo no alien quando eles estavam dentro de uma sala. Agora eles tacaram fogo em outro alien em outro ambiente. Tem uma cena muito massa que um dos caras lá diz: sabe, Childs, eu me sentiria mais seguro com você se você parasse de queimar o nosso acampamento, e ele foi real demais por isso. Na floresta, a equipe do exército que o Childs trouxe tá indo atrás do Mac, e no caminho eles entram em contato com a força aérea e avisam para eles ficarem a postos caso eles precisem de suporte. Trepado numa árvore, o Mac ainda tá em total negação e resolve fazer o seu próprio teste, só que dessa vez o seu sangue não reage. Mas ele volta pro acampamento e tá prestes a fazer um novo teste na frente da doutora para provar a sua humanidade quando o Childs chega. Ele diz: o teste estava errado, e o cara tem a cara de pau de dizer: claro que eu sei disso, fui eu que infectei a sua amostra. Vocês estão surpresos? Depois eles vão ficar explicando um monte de vezes, mas é bem simples. Foi o Childs quem fez os testes, e tudo que ele precisou fazer foi colocar o sanguinho do Mac ali dentro e depois encostar o seu próprio dedo cortado ali,
o seu sangue contaminou o sangue que já estava lá dentro, por isso ele reagiu. Depois de revelar ser um reptiliano, quer dizer, uma coisa, o Childs não mata o Mac. Ele o manda correr e fica brincando de pega-pega com ele. Mac e a doutora correm até onde o exército está, mas ele não para e corre entre eles, os deixando para lidar com o Childs, que tá com um lança-chamas. Vingança, será? De volta na base, o pessoal lá foi deixado trancado e sem armas pelo Childs, mas o chefe de segurança não gostou dessa conversa. Ele pega o facão que deixa sempre embaixo da sua cama e vai acordar os outros. Aliás, esse personagem lembra vocês de alguém? Eu vou só deixar no ar aí. Enfim, o chefe aperta a mão do seu companheiro só para descobrir que o amigo tá infectado e começa a infectar ele também pelo contato físico. E sem pensar, ele arranca a sua própria mão. E é aí que ele descobre que todos os seus homens que estavam ali foram infectados. Ele consegue fugir, mas só porque eles não estavam interessados nele. O deixam para morrer sozinho, sangrando na floresta. De volta com o Mac, eles conseguiram acabar com o Childs. E o líder do time começa a repensar todos os seus passos e lembra que deixou os seus homens sozinhos com eles várias vezes. E é aí que ele explica como ele manipulou o teste do Mac e o dele próprio. É assim, quando a coisa sangra, aquele pedaço de sangue passa a se tornar um ser completamente diferente e separado, e ele tem o seu próprio mecanismo de defesa. Por isso, quando você taca fogo no sangue, ele reage para se afastar do fogo. Tudo que o Childs precisou fazer foi colocar o seu sangue ali no vidrinho e manter o seu dedo em contato com o sangue. Assim, aquilo não se tornava um próprio ser, ainda era ele mesmo, e ele conseguia mandar nas suas próprias células, mandando elas não reagirem ao fogo. E aí foi fácil passar do teste. Eles ficam confusos, sem saber o que fazer. Já foi provado que o teste não é tão confiável assim, e qualquer um, ou todos eles, poderiam estar infectados. E é nesse momento que o líder diz: a gente devia matar todos eles e torcer para que Deus saiba diferenciar. Eu só queria colocar essa frase aqui porque eu achei ela muito boa. Nessa hora, um dos doutores da base aparece correndo pra cima deles e eles o incendiam com um lança-chamas. E o cara explode porque tava cheio de explosivos no corpo. Nisso, todo mundo morre, menos a doutora e o Mac, que já provou que é imortal com o tanto de experiência quase morte que ele teve. Eles chegam à conclusão de que esse alien suicida e o Childs, que tava perseguindo eles na floresta sem matar, era a mente de colmeia do alien tentando atrasar os humanos e manter eles afastados. Mas por quê? Eles descobrem o motivo assim que vão pra garagem. Tentar pegar um helicóptero e descobrem que os aliens, ou o alien, tecnicamente, já que foi só um que chegou e se dividiu em 1 bilhão de pedaços, desmontou tudo que tinha lá e construiu uma nave pra escapar do lugar. O chefe dos guardas que conseguiu escapar sem a sua mão tá lá, rodeando o hangar de gasolina pra queimar tudo. O Mac resolve que esse é o momento perfeito pra dar piti e não querer ajudar. Quando o guarda chama ele de covarde, o Mac tem a cara de pau de olhar nos olhos de um homem que acabou de arrancar a própria mão, enrolou num paninho e voltou pra luta de que você não sabe o que eu passei. Poxa, Mac, você realmente quer comparar trauma com esse cara? Mas tudo bem, porque esse cara mete uma real na cara do Mac, ele acorda pra vida e vai ajudar no plano. Eles cercam a garagem de gasolina e incendeiam, o que faz tudo explodir porque lá dentro tem centenas de litros de combustível. Daí você pensa, poxa, agora a coisa morreu, né? Não tem como ter sobrevivido a isso. E é aí que você se engana, porque o primeiro foguinho só faz a criatura se revelar. É na segunda rodada que ela morre de fato. Vocês já deveriam ter reparado nisso. Não importa se a primeira rodada foi uma bomba nuclear e a segunda for um palitinho de fósforo. O alien, que antes estava dividido em várias pessoas infectadas, se juntou em um alienzão gigante. Ao correr, eles se dividem. A doutora carrega o grandão pra longe porque ele tá perdendo a consciência pela perda de sangue e o Mac vai atrair o bicho. Pra quê? Nem ele sabe, mas ele é salvo mais uma vez. Dessa vez pela equipe de Top Gun, que chega com um ataque aéreo. Lembra que eles tinham ligado e pedido pra eles ficarem a postos? Pois é, o líder ali do grupo ligou pra eles e chamou eles pra virem de verdade, mas não pra um resgate, pra um ataque aéreo de napalm. É, bebê, você tá achando que não? Tá vendo como as coisas estão escalando aqui? Começou com um grupinho pequenininho de cientistas isolados no meio da neve. De repente, um grupinho militar. Então, uma base maior. Aqui era um grupo de seguranças mais bem treinado e agora nós temos um ataque de força aérea. E ainda tem muito mais. Por enquanto, os pilotos lá em cima conseguem ver o alien e imaginam que aquele deve ser o alvo. Então, soltam as suas bombas em cima dele, enquanto o Mac tá se usando de isca para manter a criatura no lugar. Será que eu comento o fato de que não faz sentido nenhum o alien não ter ouvido 2 caças passando de rasante ali em cima? Não, eu não vou comentar isso não. Mas aqui já era, né? Olha só como o Mac tá pertinho do bicho quando jogaram a bomba nele. Não só uma, nem duas, nem mesmo
3, mas 4 bombas em cima do bicho. Não tem como ele ter sobrevivido a isso. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara. O nosso invencível, imortabilíssimo, imorrível McReady não só está vivíssimo, como também sem nenhum arranhão novo. É pra glorificar de pé a igreja. Aí você pensa, agora sim acabou, oficialmente, a coisa está morta. E sim, essa coisa está morta, mas vamos voltar um pouquinho no tempo? Lembra que quando o Childs abriu a escotilha do submarino, ele e o McReady conseguiram sobreviver? Sabe quem também conseguiu sair de lá? Pois é, a coisa infectou um peixinho que ficou nadando até ser pescado por um navio pesqueiro, e aí ele contaminou um cara da tripulação e depois outro cara e mais um. Até o barco chegar aos tropeços na Nova Zelândia depois de uma tempestade. 2 dias depois de chegarem, uma série de homicídios começam a acontecer. Por isso, um detetive foi enviado até lá para descobrir o culpado. E sabe quem também chegou lá? O McReady, que sabe Deus como, foi exatamente no lugar que ele precisava ir. E ao chegar no hotel e descobrir sobre a onda de assassinatos e o navio que tinha chegado um pouco antes, juntou as peças e entendeu tudo rapidinho. Acontece que ele foi pego no meio de uma trama de horror e romance. Isso porque um dos caras que a coisa infectou era apaixonado por uma mulher. E ele diz que não conseguiu resistir a esses sentimentos humanos, porque nos primeiros dias é difícil separar a consciência humana dos instintos alienígenas. Então ele infecta ela sem que ela perceba, mas logo depois a polícia chega e diz que ele foi encontrado morto. Enquanto chora, ela ataca um gatinho e descobre que está infectada, e consegue ouvir a voz do namorado dentro de sua cabeça, como se eles fossem conectados por uma mente de colmeia. Ele ensina pra ela que ela precisa se alimentar, substituir as células mortas por células vivas de outros seres, mas precisa tomar cuidado. Tem que pegar só o que precisa e não passar demais. Se ela deixar só uma célula viva sequer passar pro outro ser vivo, ele será infectado, e isso significa competição pela comida. Vale notar que depois ela descobre que essa voz que ela escuta não é do namorado, na verdade, é o próprio instinto de sobrevivência do alienígena que tá tentando fazer ela fazer o necessário para se manter viva. E no caso, o instinto dela sabia que o necessário era usar a voz dele. Ela sai pela rua de lingerie, porque o ilustrador desse quadrinho nunca ouviu no conceito de roupas para mulheres, então ela tá sempre seminua ou completamente nua, e vai se alimentar. E quando ela vai matar um cara que veio no mesmo navio que o seu namorado, descobre que ele também tá infectado, e ele se transforma na frente dela pra aparência do namorado. Esse quadrinho conta a história do ponto de vista da própria coisa, e por isso introduz muita coisa nova, conceitos novos pra gente, incluindo essa conexão que todos eles têm, que é assim: quando uma pessoa é infectada, ela morre, mas continua por aí porque agora se alimenta de células vivas, já que as do seu corpo vão morrendo rápido, porque o corpo tá tecnicamente morto. Existe uma noção de espécie, de querer sobreviver. Ao se transformar, você tem acesso a todas as memórias coletivas de tudo que já foi e viveu antes. Mas também existe individualismo. O namorado dela, por exemplo, ele não queria se dividir para não precisar competir por comida. Ele sabia que se tivessem muitos deles, logo acabariam os seres vivos e eles começariam a se alimentar uns dos outros. O McReady encontra um corpo de uma pessoa que acabou de ser morta pelo alien, e ele faz o teste para verificar ser humano. Bem, nessa hora o detetive e o capitão do barco encontram e levam ele preso. Conferem a sua história e descobrem que ele realmente acabou de chegar, então não tinha como ele ser o serial killer, mas ainda podia ser o responsável pela morte do último cara. Mesmo assim, o soltam. Ele explica a sua história louca de alien de novo, mas dessa vez conta uma versão mais aceitável. Diz que é uma doença que passa muito rápido de uma pessoa para outra e deve ter contaminado o navio. O detetive está inclinado a acreditar, já que a condição dos corpos das vítimas era muito estranho mesmo. Eles vão atrás do Holt, que é um dos outros sobreviventes do navio, que é o alien que ontem tinha se transformado no namorado da mulher, e levam ele preso depois de vir com uma história fraca de onde passou a noite. Lá, eles fazem o teste de sangue e todos passam, menos ele. Eles o matam com lança-chamas, mas enquanto morre, ele vai se transformando em todas as pessoas que já havia infectado e termina se transformando na mulher. O Mac chega à conclusão de que ela também está infectada e decidem ir atrás dela. Quando chegam no apartamento, ele incendeia primeiro e pergunta depois, mas ela consegue fugir pela janela. Na fuga, ela infecta um cara idiota que assediou ela na rua e continua correndo. 2 segundos depois, o cara já infecta uma mulher bonita que viu passando, provando que mesmo depois de possuído por um alienígena, assediador vai continuar agindo como o lixo que é. A mulher vai até a loja da sua melhor amiga, desesperada sem saber para onde fugir. E quando sua amiga diz que ajudaria com qualquer coisa, ela infecta para que as duas possam lidar com os problemas juntos. Enquanto isso, na sua cabeça, ela continua ouvindo a voz do seu namorado pedindo para ela parar de transformar as pessoas. Um cliente entra na loja e na hora a amiga dela já transforma ele
ele também. E é aí que a mulher entende por que o namorado dela tentou impedir ela de fazer isso antes. De volta no hotel, o Mac faz mais um teste com o detetive, já que os dois se separaram, só pra ter certeza. E os dois estão limpos. Eles vão até o pier. A cidade é uma pequena ilha e não tem como saber quantas pessoas estão infectadas, mas logo vão ser todas. Por isso, o Mac quer acabar com tudo e deixar que eles morram ali, isolados. Mas a mulher também tá com a mesma ideia. Ela queima todos os barcos, acabando com qualquer forma de sair da ilha. Ela também destruiu o helicóptero e o rádio dele. Enquanto isso, o assediador tá transformando todas as mulheres que encontra pela frente. O Mac e o detetive o matam e uma das mulheres, mas os infectados não param de surgir de todos os lados. O navio que levou o alien até ali tá se afastando do pier e essa é a única chance de escape deles. O Mac se joga na água pra ir nadando, mas o detetive fica. Ele diz que o alien provavelmente pode nadar muito melhor que eles, então ele vai ficar pra segurar os bichos. E também, ele não sabe nadar. Ele entra na cidade de novo e sai queimando tudo com um lança-chamas. Quando é pego, ele atira na própria cabeça pra impedir de ser infectado. Longe da costa, MacReady assiste toda a ilha queimar, assustado. Acha que acabou? Não, isso seria misericórdia demais dos roteiristas. Agora a gente tá na última edição. No navio estão MacReady, o capitão e mais alguns tripulantes que já estavam lá antes de tudo queimar. Eles fizeram um teste com todo mundo, é claro, e todos estavam limpos. E tudo estava indo muito bem até ele encontrar o corpo de uma mulher, o que quer dizer que o bicho assumiu a identidade de alguém lá dentro. Eles correm pro quarto onde todos estão dormindo e obrigam eles a fazer um novo teste. Apesar de não quererem, todos passam. Até que um deles apontam que o próprio Mac e o capitão não fizeram. Nessa hora, o capitão se revela e ataca. Mac acaba fugindo e deixando os homens pra morrer enquanto imploram por ajuda. Ele enche o navio de gasolina enquanto o alien tá ocupado. Pega uma pistola de sinalizador e acende o fogo, explodindo boa parte do navio. O bicho, se derretendo todo, aparece na forma da mulher. Com certeza ela tá nua, implorando por ajuda. MacReady explode o resto do navio enquanto pula pra fora. Ele nada até a costa e a cabeça da mulher aparece. Ele a chuta na água e tenta encontrar pra terminar de matar, mas desmaia antes de conseguir. O alien, muito enfraquecido, afunda no mar e ouvimos as vozes da cabeça dela conversando. Ela pergunta se eles estão morrendo e a voz do seu namorado diz que essa forma está, mas as células seguirão vivas se forem conservadas, se elas se adaptarem, se recomeçarem. Então, a consciência ao pouco desaparece completamente, restando apenas o instinto para se alimentar, e o alien agora toma a forma de um peixe novamente. Eu disse que o MacReady ia passar por coisa muito pior do que no filme, né? E ainda terminou vivo, o cara é simplesmente imatável. Essa HQ é canônica? Ela é oficial dentro do universo do filme? Com certeza não. O filme acaba quando ele acaba, e a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu. Mesmo assim, é interessante pensar no que poderia vir aí. E esses quadrinhos são justamente isso. É uma de tantas possibilidades que poderiam vir. Lembre-se de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos desse quadro. Eu sei que eu falei que o próximo vídeo da aula dos quadrinhos seria sobre a origem de Prometheus, mas essa série tem uma porrada de quadrinho e vai demorar um pouco mais pra sair. Mas já posso adiantar que o próximo vídeo dessa série vai ser sobre os quadrinhos Linhagem de Sangue, que foram os primeiros quadrinhos de Alien a serem publicados pela Marvel Comics lá em 2021. São artes maravilhosas e tem até mesmo uma edição brasileira. E eu vejo vocês lá.